Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos, o grupo Espiritismo Sem Fronteiras. Estamos estudando o livro Pensamento e Vida. Esse é o segundo capítulo, com o tema A Vontade. É um prazer estar aqui de novo com os meus amigos, para a gente conversar a respeito de doutrina, de uma forma descontraída, aí dentro da nossa amizade. A gente espera passar algum conteúdo para vocês e aprender também uns com os outros. Minha frase de hoje, gente, como é de praxe a gente fazer, é uma frase do nosso querido Chico Xavier, que diz assim, olha, creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom ter vocês por aqui, prestigiando. A gente está gostando muito do feedback que a gente está recebendo de vocês. Muito obrigada, viu? A minha frase de hoje é do Emmanuel, do livro de respostas, e é a seguinte: ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade, dos campos do hábito para as regiões iluminadas da experiência. Vamos, Evandra, com você. Olá, meus amigos, como vão? Tudo bem? Eu também peguei uma frase mais do Chico, igual do Marcelo, que é uma frase que eu achei muito forte para todos pensarem, né? É preciso dar à criança uma formação que auxilie a viver com paciência e coragem, para que possam adquirir a ciência do bem viver. Essa é a única maneira de combatermos o suicídio e a loucura. Agora com a presença do nosso grande amigo, José Carlos. Seja bem-vindo, José. Agradecido o convite, o carinho de todos vocês. Estamos muito felizes. E como nós somos convidados, eu gostaria de dizer que nós trabalhamos no Centro Espírita Jesus Vivo já há algum tempo, né? Praticamente desde a fundação. Temos um trabalho aí nos primeiros domingos de cada mês, no domingo de trabalho de psicografia dos entes queridos. E nas segundas-feiras atuamos como médio de psicofonia, junto de outros tantos companheiros, e em especial o nosso Marcelo, que é o coordenador desse trabalho. E temos uma frase também, né? Uma frase simples, onde nós pegamos um livro, né? Que diz assim: a força de vontade é o leme que conduz a nossa vida e nos faz navegar em busca de nossos sonhos. Ofereço a todos vocês, aos nossos ouvintes, para que depois, antes do término aí da nossa singela, do nosso estudo, eles possam também, né, o Ney, no YouTube, no Instagram, que possamos aí ampliar os inscritos. Muito obrigado mais uma vez. Então, a leitura de hoje, a gente continua no livro Pensamento e Vida. Nós estamos no segundo capítulo, intitulado Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem investimentos de alma, que definem os vestimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, os campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina.
O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, pois é, pessoal, o livro Pensamento e Vida, né, ele é um livro bastante, assim, a gente pode até pensar, num certo modo, um livro bastante denso, assim, né, porque são tantas informações ali concentradas que a gente fica até, se perde um pouco, né, tem que fazer um comentário aí a respeito de um capítulo como esse, referente à vontade. O que me chamou a atenção, e vou colocar aí para os nossos amigos, é Emmanuel realmente colocar a vontade do Espírito como soberana em todas as manifestações da ação mental, como ele diz, né? Então, isso é para a gente refletir bastante, porque realmente a gente pensa muitas vezes que a vontade não tem aí uma importância tão grande, mas ele a coloca praticamente como a gerente do escritório mental. E eu fiquei pensando assim, gente, eu pensei, poxa, a gente tem no Livro dos Espíritos, as pessoas às vezes não sabem isso, mas os benfeitores espirituais, eles deixam muito claro a Allan Kardec que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, nós fizemos uma pequena reflexão assim, em algumas passagens do Evangelho, e vou tomar a liberdade de contar para vocês, da gente comentar, porque a gente vê a vontade de nosso Senhor Jesus, lógico, sem nenhuma presunção de querer aqui analisar a nosso Senhor Jesus Cristo, mas só para a gente fazer uma analogia, uma comparação de como o Senhor usava a vontade e dominava esses outros campos da ação mental. Então, eu recordei, por exemplo, ele usando a vontade e desejando o bem em favor de um leproso, conforme consta aí no Evangelho de Lucas. O leproso chega até ele e fala, Senhor, se queres, o Senhor pode me curar. Ele diz, eu quero ser curado. Então, o desejo do Senhor naquele momento, ele põe a vontade sobre o seu desejo de ver aquela pessoa bem. Depois ele fala assim, ele usa a vontade e deixa que a inteligência divina dele brilha também acima das próprias convenções humanas, que as pessoas falavam assim no Evangelho, consta lá em Mateus. Ele fala com autoridade e não como os escribas, porque era a inteligência divina do Cristo acionada por sua vontade. Em outro momento, gente, ele usa a vontade e também trabalha com a sua imaginação. Gente, o brilho das parábolas até hoje, com que ele ensinava a multidão e condensava tantas informações em historinhas aparentemente tão simples que diziam respeito ao cotidiano das pessoas, que eram agricultores, pescadores, lavadeiras, soldados ali que ouviam a mensagem. Então, o Cristo aciona a sua vontade e utiliza a sua imaginação para criar aquelas histórias que se tornaram eternas. E, por fim, não é? O Senhor vai utilizar também a vontade e as memórias que ele trouxe das próprias esferas de luz onde habita e vai nos prometer, eu estarei convosco até o final dos tempos e vou preparar-vos lugar. Então, eu fazendo essa comparação, gente, eu achei, me chamou a atenção, assim, os momentos em que Jesus, utilizando a sua vontade sublimada, né, de uma esfera que ainda está tão longe do nosso alcance entender, mas como constam momentos do Senhor se colocando e administrando o bem ao redor dos seus passos. Isso eu queria comentar com os nossos amigos, mando um grande abraço para todos aí.
andei meditando sobre essa lição e ela particularmente foi um pouco difícil para mim, mas eu acabei lembrando de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás e me impactou bastante. Eu vou contar ela aqui em rápidas palavras, mas só lembrando que essa história específica, a gente pode fazer várias leituras dela, mas eu quis usar a leitura pelo prisma da vontade. Então, em uma determinada época, uma empresa de calçados quis expandir os seus negócios e eles pensaram na Índia. E eles mandaram 2 dos seus trabalhadores, né, dos seus empregados, para a Índia para verificar o campo de atuação, para verificar se seria possível montar a empresa lá, verificar o local, né? Dias depois, um dos trabalhadores ligou para o gerente da empresa e falou: olha, aqui definitivamente nossa empresa não vai engrenar, não vai dar certo. Eu andei por metade da Índia e todo mundo anda descalço. A gente não vai ter sucesso nenhum aqui. Aí passaram-se um tempo, logo em seguida liga o outro empregado e ele fala assim: olha, tenho ótimas notícias. Aqui ninguém usa calçados, a nossa empresa vai ser um sucesso aqui, a gente vai ter, acho que fazer mais filiais, porque realmente o mercado precisa da gente. Então, o que eu pensei em relação a isso, né? Em primeira análise, o primeiro funcionário, a vontade que ele tinha de ir lá e verificar era nula, né? Ele simplesmente foi lá, verificou que tinha um possível problema e para ele aquilo lá era algo que ele não conseguia transpassar. Já o segundo funcionário, a vontade dele era que ele falou: olha, as pessoas aqui não usam calçados, elas vão gostar de ter uma empresa que começa a fabricar aqui. E a vontade, o empenho dele de querer fazer, de querer melhorar talvez a vida das pessoas, ou uma segunda análise também, a vontade dele de querer que a empresa dele prospere, enfim. O foco principal foi a vontade das 2 pessoas, né? Uma prismou para um lado, outra para o outro. E a lição, ela fala muito disso, né? A vontade, ela é a mola propulsora. Você tem a vontade e a partir dela, você colocando empenho, você vai conseguir fazer com que a sua vida seja de uma forma ou de outra. A gente pode pôr um exemplo, a dinamite, quando ela foi criada para você poder quebrar rochas, né, em locais de difícil acesso, para poder construir estradas. E se você pensar nessa forma, a vontade empenhada nessa situação era realmente ótima. Só que aí o ser humano de pensamento mais mesquinho utilizou isso para transformar em bombas e matar pessoas. A gente tem diversas outros exemplos nesse sentido, de que você pode usar por uma forma ou para outra. Então, eu acho que o que vale aqui agora a gente pensar no direcionamento da nossa vontade. A gente tem que direcionar ela para o bem, para as coisas que são boas, que nos fazem bem, porque o direcionamento ela é o X da questão, né? A gente tem que poder pensar no que a gente pode fazer para se melhorar e nessa vontade a gente poder também ajudar o nosso próximo sempre quando possível. Esse foi o meu entendimento. Emmanuel, ele é muito conciso, né, em suas frases, com muito ensinamento. Essa lição que ele nos dá, geralmente a lição dele pode virar palestras e comentários muito extensos. Então, vou tentar ser o mais breve possível. Continuando com a linha de raciocínio do Emmanuel, ele explica a mente humana, não é verdade? Então, vamos dizer que todo mundo tem uma firma para administrar. E essa firma chama mente humana. E você coloca como um gerente para administrar essa firma, um administrador chamado vontade. E em volta dessa vontade, existem 4 secretários. Um chamado desejo, outro chama inteligência, a outro chama imaginação e o outro chama memória. Então, quem tem acesso à vontade são apenas esses 4
auxiliares, né? Vamos dizer assim. E desde criança, esses 4 auxiliares vão ser persuadidos por todo o meio em que nós vivemos, para atingir a vontade, a sua vontade, o gerente, para atingir a sua mente. Desde que nascemos, sofremos, vamos dizer assim, influência política, influência de amigos, né, que querem mexer com a sua vontade, puxar para si, às vezes politicamente, às vezes para fazer parte de um grupinho, e assim vai, não só fisicamente, mas isso acontece na parte espiritual. Para a gente tentar fazer uma analogia, vamos fazer uma analogia bem simples. Somos casados, né? Então, a nossa esposa ou o seu esposo chega para você e fala, ela pensa assim, né? Puxa, queria viajar. Como é que eu faço? Eu vou chamar meu marido ou minha esposa para viajar. Então, o que ela quer fazer? Ela quer atingir a vontade dele, porque ele está lá na dele, né? Então, o que ele vai usar? Vai usar o desejo. Vamos pelo desejo, pelo primeiro secretário lá. Então, o que ele vai fazer? Ela vai fazer? Vai oferecer a viagem para ele, né? Para o desejo, que ative o desejo para que chegue na vontade. Mas se o desejo fechar a porta, ela vai tentar de outro jeito. Ela vai para a inteligência, né? Vai chegar para a pessoa e vai fazer com que ela raciocine. Ah, seria bom a gente viajar porque, olha, você está estressado, você precisa descansar. Então, vai apelar por esse lado. E se ele fechar a porta, ela pode ainda apelar pela imaginação. E vai chegar... Então, imagina a gente naquele lugar bonito, passeando, como vai ser bom, vamos descansar, vamos ser felizes. E se ele fechar a porta da imaginação, ainda ela pode ir pela memória. Lembra, na nossa lua de mel, quando nós viajamos, como foi feliz, como a gente aproveitou, não sei o quê. Então, se ele fechar essa porta, acabou. Não tem mais por onde entrar na vontade. Então, o que o Emmanuel fala para a gente? Dá outras dicas, né? Ele fala assim, coloca na sua vontade metas supremas. Ou seja, tudo aquilo que a gente aprende no Evangelho são metas supremas para a nossa vida, para que nesse instante nós temos que ser até mesmo egoístas, né? Temos que ter as nossas metas supremas, e ninguém pode tascar. Então, se eu quero ser bom, se eu quero evoluir, essa é a minha meta, e ninguém vai falar, não, você não vai, né? Então, ele fala assim, coloque suas metas supremas em cima da sua vontade, na mesa da sua vontade, e siga-as. E sempre você coloca entre as portas, vamos dizer assim, dos seus assessores, dos 4 assessores que você tem, como se diz, um porteiro. Podemos pôr um porteiro chamado razão. Não se leve pela emoção. Os espíritos de luzes, né, eles vão pela razão. Nós pensamos que é pela emoção, pelo amor. Não é pela razão. Tanto que naquele livro que nós lemos, chamado Nosso Lar, quando espíritos querem entrar no nosso lar, e André Luiz diz, deixa entrar, né? Pelo amor de Deus, eles estão sofrendo, são do umbral. Claro que ele vai pelo amor, pela intenção de ajudar. Mas as pessoas que trabalham ali já não. Vão pela razão, porque são espíritos que ainda não estão preparados e vão bagunçar o interior de nosso lar, né? E para terminar, desculpa, gente, que eu não quero ser muito extenso, a maior... a pessoa ou o espírito ou o que pode nos atingir chama afinidade. Veja onde está a nossa afinidade, porque ela tem a chave das 4 assessores que nós temos. Que Jesus nos abençoe. Ler Emmanuel, estudar, sem dúvida alguma, é um grande desafio. Mas nós estamos aí nesse desafio com
com não somente a vontade, como a boa vontade de todos. E nós também refletindo sobre esse capítulo intitulado A Vontade, nós vamos observando assim algumas questões básicas, né? Por exemplo, nessa evolução histórica da humanidade, todos nós somos pautados pelo desejo de melhorar, de evoluir, de conquistas. Também existem os desejos também de destruir, de matar. Os desejos em os dois lados. Quando Emmanuel fala sobre a inteligência, sem dúvida alguma, nós vamos observar que também a inteligência pode ser utilizada nos dois campos da vida, né? Da mesma forma que Hitler usou a inteligência para ceifar a vida de milhões de pessoas, São Francisco de Assis, usando a inteligência, semeando o amor, o carinho que se perpetua até nos dias de hoje. E a imaginação. A imaginação é uma faculdade que está intrínseca em nós, que muitas vezes levantamos, acordamos e imaginamos o que nós vamos fazer durante o dia. E essa imaginação também pode ser boa ou pode ser ruim. E a memória é aquilo que nós arquivamos, né? Nós temos um grande arquivo na memória e dias nós podemos estar pensando só em coisas ruins. Como mesmo disse o Evandro, lembrando do nosso passado, posso resgatar só coisas ruins da nossa memória. Mas também coisas boas. Como nós, aqui no começo, né? Temos em nossa memória amigos adoráveis iguais são todos vocês. Pois bem. E aí Emmanuel coloca, né, nesse departamento aí do desejo, inteligência, imaginação, memória, nesse quartinho fechado, ele coloca por cima disso, né, a vontade. A vontade de nós alcançarmos o nosso desejo, de nós ampliarmos a nossa inteligência, de nós realizarmos uma imaginação muito mais propícia para as coisas do bem. E uma das coisas que muitas vezes nos incomoda é aquilo que nós guardamos na memória. Se nós assistimos lá um programa de televisão, onde existem assassinatos, existem mortes, existem coisas ruins, nós estamos ativando na nossa memória o que nós vemos. Pois bem, aí entra a questão da vontade. De nós fixarmos ou nós mudarmos. Isso não me interessa. Eu quero ir lá para um canal de palestra, ver Chico Xavier, ouvir outros assuntos que me ajudem a evoluir na minha memória. O que Emmanuel nos traz é assim, a vontade é o fator determinante nas nossas vidas. E nós evoluímos lá desde a época primitiva, usando da inteligência, do desejo, da imaginação, mas tudo tendo como força assim, a memória, a vontade, a força de vontade. Mas o Evandro também comenta uma coisa legal, porque, gente, nós temos aí a boa vontade, a vontade. Nós acordarmos no dia de hoje e somos chamados para realizar determinadas coisas, mas nós não tivermos uma boa vontade, funciona. E o que acontece na vida muitas vezes é pessoas envolvidas nessa má vontade. Você o convida, vamos fazer isso? Não sei se vai dar certo, não sei se vou conseguir, será que eu consigo? Será? São pessoas que nós temos que motivá-lo para que expanda nele, para que surja nele a vontade, essa vontade férrea, essa vontade determinante, como bem lembrou também de Jesus. Quando ele falou de Jesus, eu lembrei, Marcelo, da mulher. Há muito tempo ela estava com aquela doença.
tudo que tinha, procurado os médicos da época, sem obter o resultado. Quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu dela o desejo de curar-se. Para chegar até Jesus, usou a inteligência. Aonde foi encontrado? Em determinado lugar. Começa também através da inteligência e imaginação. José, Desculpa. deixar bem claro, desculpa. Na hora que você falou desse personagem, picotou. Então você pode repetir só para a gente saber de quem que você está falando. Ele é a mulher hemorroísa, né, Zé? Isso, Marcelo. Você deu essa deixa aí da mulher hemorroíça. E na época de Jesus, né, ela passa lá por uma grande dificuldade. Né? Ela tem aquele de sangue. E aí ela sai de casa, ela gasta tudo o que tem, não consegue. Só que um dia ela ouve falar de Jesus. E curava. E nasce dela, então, nasce nela o desejo de ser curado por Jesus, assim como outros também. E aí, onde eu vou achar Jesus? A inteligência. Eu tenho que procurá-lo em algum lugar. E comece a imaginar. E começa também a despertar nela a memória de quando ela, nem o Evandro comentou também, Fernanda também, né? Começou a lembrar daqueles momentos bons. Desculpa, gente, esse é meu gato, viu? Ele também aqui está participando, né? E aí, nós todos sabemos do momento que Jesus passa por determinado local, ladeado com os discípulos, e nela desperta aquele desejo, a inteligência, a imaginação, a memória, mas acima de tudo a vontade. Porque hoje, se eu ao menos tocar em Jesus, eu serei curado. E ela vai pedindo licença, não sei como, consegue tocar as mãos, as vestes do Cristo. E Cristo para. Né? Quando Cristo para, todos nós sabemos a história, que Pedro é uma pessoa igual a nós, né? Uma pessoa comum, e se eu, Marcelo, Evandro, Fernando e Ney estivesse lá, coisa. Porque Jesus fala assim, quem me tocou? E nós dizemos, Jesus, o que é isso? Quem me tocou? Está todo mundo te apertando. Ele está perguntando, quem te tocou? Me tocou, porque quem me tocou, tocou de forma especial, porque de mim desprendeu energia, saiu vontade. E se ligaram da mulher hemorroísta de Jesus, e ela ficou curada. Então a gente percebe que a vontade é a força motriz das nossas vidas. Tem uma parte que diz assim, comparemos a mente humana, a mente é espírito, é o intelecto. Espelho vivo da consciência lúcida. O que é espelho? E reflete. A mente nossa está constantemente refletindo aquilo que vai no nosso íntimo. Vivo da consciência lúcida, da transparência. Ou seja, isso daí todos nós sabemos disso, né? Tanto Ney, a Fernanda, que lendo os livros de André Luiz. Você pega uma obra e você vai colocando no seu arquivo, na sua memória. De repente, você vai sofrer o assédio de alguma entidade que não é do bem, e vai falar, não dá. Isso daí não dá porque está envolvido numa casa espírita, numa leitura de André Luiz, envolvido com os benfeitores amigos, não dá, porque a sua mente está refletindo a lucidez da espiritualidade maior. Há um grande escritório subdividido em diversas sessões de serviço. Então, esses quadros aí, né, está dirigido aí pela vontade. Aqui tem essa frase que é maravilhosa. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. O que é vontade? Faculdade de querer, é determinação. Hoje eu acordei e disse, eu vou participar com meus amigos porque vai dar certo. Está dando certo, obrigado. Fernanda falou muito do André Luiz, e o Marcelo, Evandro, você sabe, uma coisa simples. Muitas vezes, passeando por determinadas regiões tenebrosas, vejo aqueles espíritos ovoides, ou aqueles em situações terríveis. E André lhes pergunta, até quando? E o mentor responde, até o momento em que ele modificar a sua vontade, a sua forma de pensar. Retorna ao que ele era. É a força de vontade sempre. É isso aí. Tchau, Fernanda. Tchau, Marcelo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Zé. Tchau, Evandro. Tchau, obrigado, hein?